Oi, gente. Voltando aqui então para a terceira parte, né? Na nossa aula que a gente está estudando o RN, né? Nas duas primeiras partes nós estudamos lá o R2 e o R3. Agora vamos estudar de maneira mais geral possível, né? O espaço n-dimensional, né? Que é o RN. Então o RN, pra gente, é o conjunto formado por aquelas sequências finitas, tá? E o comprimento delas é n, tá? Sequência finita de números reais, ok? Então, ó, o que é o RN? Um elemento do Rn é uma sequência de n elementos, tá? Que lá em álgebra linear provavelmente se chamavam de vetor, né? Então é a ênupla, né, em x1, x2, xn, em que ambos, todos os elementos, né, x1, x2, x3, assim por diante, todos os números reais, tá? Aqui só tem um erro na digitação lá, que é x índice n, tá? Ou seja, o Rn é R cartesiano R, cartesiano R, cartesiano R, N vezes, tá? Então esse N pode ser qualquer número natural, né? Então a gente tem os reais, que é o R1, o R2, que é o R2, o R3, que é o R3, assim por diante. O R4, R5, assim por diante. Tá? Então, por exemplo, a sequência 3, 4, 2, 6 é um elemento do R4. Esse elemento aqui, ó, 2, 1, 6, 3, menos 5, é um elemento do R5. O 2 menos 3, 4 é uma tripla ordenada, é um elemento de R3. Tá? O que acontece? Quando a gente fez lá o R2, nós vimos como representar esses elementos no plano cartesiano. Quando a gente estudou R3, nós vimos como representar os elementos do R3 no espaço cartesiano, né? Acontece, a partir do R4, né? Você não consegue representar um elemento do R4 num espaço de 4 dimensões, né? Porque o máximo que a gente consegue representar é em espaço de dimensão 3, tá? Então não tem uma representação geométrica cartesiana, né? Para elementos do R4, R5 e assim por diante. Ok? Somente para R2 e R3. Ok? Então, vamos tomar cuidado nessa parte aqui. Lá na frente, nas próximas aulas, a gente estiver estudando uma função, por exemplo, de R2 em R, tá? Em que o domínio da função está em R2. Então, o gráfico dessa função é um conjunto, está contido em R2 cartesiano R, ou seja, no R3. Se eu tenho uma função que está definida no R3, o gráfico dessa função f estará contido em R3 cartesiano R, que é em R4. Então eu não vou conseguir esboçar, né, o conjunto, o gráfico dessa função, né? Só que toma cuidado que às vezes a gente vai fazer algumas representações, tá? Gráficas no espaço cartesiano ou no plano cartesiano, nem sempre do gráfico da função, tá? A gente vai estar trabalhando só com representando o conjunto da imagem ou representando o domínio, tá? Tem que ser bem esperto, só pensa em o que a gente está desenhando, assim. Eu estou fazendo esboço, que é do gráfico da função, é do domínio, é do contradomínio, da imagem, né? Tá? Então, por exemplo, quando a gente for fazer uma função de R2 em R, o gráfico estará contido em R3, né? Que vai estar em R2 cartesiano R, que é o R3. Quando é uma função de R3 em R, o gráfico vai ser um subconjunto do R4, que daí a gente não vai ter como representar. Mas, por exemplo, o domínio de uma função da R3 a gente consegue representar, que é um elemento do R3. Tá? A distância entre dois pontos do Rn é uma generalização natural, tá? A distância a gente viu em R2 e R3. Né? Então, ó, pega dois pontos em Rn, como a gente calcula a distância entre eles? Você pega a coordenada, calcula as diferenças, né? E eleva todos ao quadrado. Então, y1 menos x1 ao quadrado, y2 menos x2 ao quadrado, assim por diante, faz para todos.
Aí soma todos esses números. Vai dar um resultado. No final, você extrai a raiz quadrada do número que você calculou, né? Uma definição que a gente utiliza bastante topologia, tá? Mas aqui também ela vai ser importante em alguns aspectos ali, quando a gente for trabalhar com as funções. Que alguns conceitos que a gente vai ver: bola aberta, pontos interiores, né? Com o interior de um conjunto, quando que um conjunto é aberto, é fronteira de um conjunto, tá? Ó, o que é uma bola aberta? Eu vou falar todos os conceitos restritos a esse espaço aqui, o Rn, tá? Então, o que é a bola aberta centrada em um ponto C, tá? Quando eu falo ponto, é elemento do Rn. Okay? Um elemento C do Rn e de raio R. Então, onde R é número real positivo. Tá? Então, o que é a bola aberta de centro C e raio R? Então, é o conjunto constituído por todos os pontos do Rn, né? Todos os elementos do Rn, ou seja, cuja distância até o ponto C, ou seja, até o centro, é menor que R. Estritamente menor. Tá? Então, essa aqui, ó, é a definição de bola aberta no Rn. Esse conceito, não sei, talvez pode, não sei, quem nunca tenha visto, pode parecer estranho a princípio, mas vamos ver que esse tipo de coisa a gente já usa, aparece várias vezes já no que a gente já estudou, aí lá desde o em GA, no cálculo 1, a gente já viu bola aberta, tá? É que aqui a gente está dando uma generalizada em conceitos que nós já estamos estudando. Então, ó, depende do N, né? O N aqui ele é arbitrário. Então vamos começar nos reais. Se o N for 1, como fica, por exemplo, a bola aberta? Então, ó, a bola aberta de centro A. Então, A é um número real, tá? A é um número. E raio R. Então, o raio, sempre que a gente fala em raio de uma bola, ele tem que ser positivo, tá? Então vamos ver como é que fica nos reais o conceito de bola aberta. Que conjunto que vamos obter, né? Estou fazendo no modo geral, tá? Pegue em qualquer número com qualquer raio. Então, por definição, a bola aberta de centro A e raio R é formada por todos os elementos reais. Então, todos os números reais, tá? Então, aqui, ó, é P pertencente a Rn. Só que como N é 1, vai ser um número real, né? Cuja distância desse número até o A é estritamente menor que R. Então, esse aqui é o conjunto formado por todos os números reais. Como é que calcula a distância entre dois números reais? Vamos usar a definição que tem aqui, ó. O que acontece? Nos reais, em R, a sequência é um elemento só, né? Você pode pensar assim, como sendo só x1 e y1. Então você vai pegar a diferença desses dois números ao quadrado e extrair a raiz quadrada. Então isso é a raiz quadrada de x menos a ao quadrado. Continuando aqui. Agora, eu tenho a raiz quadrada de um número ao quadrado. Vocês já devem ter aprendido que é a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, a gente pega um número x, eleva ele ao quadrado, depois extrai a raiz quadrada. Nem sempre isso aqui é verdadeiro. Tá? Ou seja, o negócio do corta lá. Né? Isso só vai ser verdadeiro se o x for maior ou igual a zero. Ele não pode ser negativo. Né? Porque se eu fizer x for negativo, por exemplo, se o x for menos 2, por essa regrinha aqui que supostamente eu acho que pode ser verdadeira, isso daria menos 2, que é um absurdo, né? Raiz quadrada, resultado é sempre um número positivo. Então, na verdade, isso aqui é o módulo de 2, tá? Então, em particular, raiz quadrada de menos 2 é quadrado. Se você faz a conta, isso é raiz quadrada de 4, que é 2. E note que 2 é um módulo de menos 2, tá?
Então aqui, ó, raiz quadrada de x menos a ao quadrado, isso é módulo de x menos a, tem que ser menor que r. Aí uma outra regrinha que eu vou usar então aqui agora é a seguinte, que significa dizer que o módulo de alfa, vou usar um símbolo diferente, menor que epsilon. Isso equivale a dizer que o alfa ele está no intervalo aberto menos epsilon, epsilon. Tá? Então, esse conjunto é formado por todos os números reais, tal que x menos a está entre menos r e r. Tá? É propriedade ali de módulo. O que eu vou fazer aqui? Isolar o x. Para isolar o x, tem que tirar esse a menos a aqui do meio, né? Então o que a gente vai fazer é somar a aqui, aqui e aqui. Então somando a, fica a menos r lado esquerdo. No centro aqui fica x menos a mais a, que é x. Do lado direito aqui ó, fica a mais r. Então, a bola aberta de centro A e raio R, né, onde A é um número real qualquer e R é um número real positivo, é esse conjunto aqui. Que se você olhar justamente A menos R, A mais R. Então, ou seja, pensando na reta real, se esse aqui é o A, e esse é ponto A menos R, e esse aqui é o A menos R, então esse intervalo aberto aqui, ó, então esse intervalo aberto, né, A menos R, A mais R, tá? Essa aqui é uma forma de representar geometricamente a bola aberta de centro A e raio R. Ou seja, bolas abertas nos reais são os intervalos abertos. Toda bola aberta é um intervalo aberto. Agora em R2, que é uma bola aberta? Vou fazer em R2 e R3, tá? Então vamos lá. Em R2, a bola aberta de centro, vamos pegar, sei lá, um AB, um elemento qualquer de R2. E raio R, ó, o raio é sempre número positivo, tá? É número, tá? Não é ponto. Não é elemento do R2 não, tá? O centro tá em R2 e o raio é o número, tá? É só o número que dá o tamanho do raio, igual, sei lá, não. Vocês conhecem lá de esfera e circunferência. Então vamos lá, por definição, a bola aberta de centro AB e raio R é conjunto constituído por todos os elementos do R2, que eu vou denotar por x e y, para os quais a distância, né, de x e y ao centro da bola é estritamente menor que R. Ó, agora vamos lá, né? Isso aqui é o conjunto, todos x, y, R2, tá? Distância, a gente sabe calcular, né? De 2 elementos de R2. A diferença das abscissas eleva ao quadrado. Aí vou ter que somar com a diferença das ordenadas. Depois que eu somar, eu tenho que extrair a raiz quadrada. Continuando aqui, ó. Isso aqui é o conjunto de todos os x, y e R2, né? Vou fazer aqui elevar ao quadrado de ambos os lados as igualdades, tá? Então, aqui fica x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menor do que r ao quadrado. Isso aqui, ó. Opa. Se você lembra a equação da circunferência, né? Porque, ó, vocês lembrarem lá de... Acho que tá no ensino médio você deve ter estudado isso aqui. Mas em GA a gente viu, né? Qual é a equação de uma circunferência? É sempre da forma x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, né?
Isso aqui é a circunferência de centro AB e o raio é R, tá? Só que eu tô pegando os pontos menores, né? Se fosse menor ou igual aqui, ia dar o círculo, né? Ou disco, não sei como é que o pessoal chama, né? Depende do autor, de centro AB e raio R, tá? Só que isso aqui ó, é extremamente menor a desigualdade ali. Então isso aqui vai me dar como se fosse o círculo, centro AB e raio R, só que eu tirei ali a fronteira, tirei a circunferência dele. Tá? Vamos fazer um GeoGebra aqui. Vamos ver se não travar. Vou pegar de centro 1, não, centro x menos 1 ao quadrado. Centro 1, 2, por exemplo. Y menos 2 ao quadrado. Especialmente menor que 9, digamos assim. Ou seja, que é quase a equação do círculo com centro no ponto 1, 2. Vou colocar o ponto 1, 2 ali para aparecer. Ó, esse ponto A aqui é o centro. Essa equação aqui, ó, é como se pegasse esse círculo, centro 2 e raio 3, né? Lembra que o raio aparece quadrado aqui. Então, o raio do círculo seria raiz quadrada de 9, que é 3. Só que sem a circunferência. De raio de centro 2 e raio 3, tá? Então, é esse conjunto aqui, ó. Tá? Então, a bola aberta é como se fosse o círculo sem a esfera, sem a circunferência, tá? Nesse caso também é a fronteira, o que a gente chama de fronteira, tá? A fronteira do círculo é a circunferência. Em R3, bom, já deu para perceber, né? Em R deu intervalo aberto, em R2 deu o círculo sem a fronteira, né? Então, no R3, imaginar que vai dar esfera, só que sem a casca, né? Sem a superfície esférica, né? Vamos fazer as contas aqui. Então, em R3, a bola aberta de centro ABC. Então, lembrando que ABC é um elemento do R3. E raio R é o seguinte. Então, a bola de centro ABC, por definição, é o conjunto de todos os elementos R3, X, Y, Z, para os quais a distância, né, até ABC é menor que R. Estritamente menor que R. Então, esse aqui vai ser o conjunto formado por todos os X, Y, Z em R3, para os quais a raiz quadrada... Bom, tem toda a definição, né? X menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado, mais Z menos C ao quadrado é menor que R. Isso aqui eu posso escrever assim, ó, como x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado mais z menos c ao quadrado menor do que r ao quadrado. Ou seja, isso aqui é quase esse conjunto, ó, essa bola aberta, né? Se você olhar essa equação aqui, ó, essa inequação, é quase a equação da esfera, né? De centro ABC e raio R. Então, vamos lembrar que a equação da esfera de centro ABC e raio R é a seguinte, ó.
é x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, mais e menos c ao quadrado, igual... Na verdade, isso aqui é da esfera menor ou igual, né? Da superfície esférica, tá? A superfície esférica é só a casca, tá? Quando você considera com o interior junto, a bola maciça, né? Aí isso é o que a gente chama de esfera. Mas dependendo do autor, ele chama tudo de esfera, tá? Mas só para ficar bem diferenciado aqui. Então, a superfície esférica são os pontos cuja distância até o ABC, né, até o centro, é exatamente R. A bola aberta, centro ABC e raio R, é constituído pelo conjunto dos pontos, cuja distância até o centro é exatamente menor que R. Ou seja, é quase a esfera. A superfície. A bola aberta vai ser quase uma esfera aqui. Opa, deixa eu só apagar isso aqui. Então, por exemplo, ó, vou pegar centro 1. 1. Vou pegar mais y menos 1 ao quadrado. Cadê o paraboloide? Mais z menos 1 ao quadrado. Vamos pôr raio 2 igual a 4. Isso aqui, então, é a superfície esférica de centro 1 e raio 2, tá? Que é igual a 4 aqui, né? Se eu colocar aqui... Então é só a casca aqui, tá? Porque tem um igual aqui. Se eu colocar o menor igual... Vai bugar, porque não era pra estar assim, não. Bastante menor, vamos ver se deu certo. Não sei o que tá acontecendo aqui, não. Vamos deixar assim, então. Então, a esfera é x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, mais e menos 1 ao quadrado igual a 4, né? Isso é a esfera de centro 1 e raio 2, né? Vou fazer uma mais simples aqui. X ao quadrado, 1% na origem. Mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, menor ou igual a 1. Não tá dando certo aqui, não sei porquê. Aqui, ó, a gente tem esfera de raio 1 centrada na origem, né? No ponto 0, 0, 0. Se eu colocar menor, eu vou obter, então, a bola aqui. A bola aberta vai ter um menor, né? Que o raio ao quadrado. Então, a bola aberta de centro na origem, raio 1, vai ser o interior, só a parte de dentro ali da esfera. Da esfera, né? Ou da superfície esférica. Então, você vai pegar a esfera, aquela bola maciça, vai tirar a superfície esférica, que é a casca. O que sobra é isso aqui. A bola aberta no R3, tá? Brevemente vamos comentar então mais algumas coisas. Então, o que é um ponto interior no RN? Tá? É um número, qualquer elemento que se consegue uma bola aberta concentrada nesse ponto inteiramente contida no conjunto, né? Ou seja, toma cuidado aqui. Quando a gente fala de ponto interior, é ponto interior de algum conjunto, tá? Então, vou pegar um ponto P do Rn e um conjunto A no Rn. Esse ponto P é ponto interior do conjunto A quando? Quando existe uma bola aberta que contém esse ponto e está inteiramente contida no conjunto. Então você vai ter que encontrar o R, né, o raio de uma bola centrada nesse ponto que esteja inteiramente contida no conjunto A. Então, por exemplo, no R, em R,
nós vimos lá, as bolas abertas são intervalos abertos, né? Então, por exemplo, digamos que o conjunto A seja esse intervalo aqui, 0, 1. O ponto meio é ponto anterior do intervalo 0, 1, tá? Sim, né? Por quê? Pega a bola de raio, bola aberta de raio meio, por exemplo, ou raio menor que meio, mas está inteiramente contida, né? Acho que a bola de centro meio e raio meio é o intervalo aberto 0, 1, que está contido no intervalo aberto 0, 1 ou no fechado. Vamos pensar no fechado aqui. Pega A como sendo intervalo fechado 0, 1, né? Esse intervalo aberto 0, 1 é a bola aberta centrada no meio com raio meio. Eu poderia pegar raio menores, tá? Pega raio 1/4. Aí vai dar esse intervalo aqui, ó. Que é uma bola aberta centrada em meio contida no intervalo A, no conjunto A, né? Nesse caso aqui é o intervalo fechado 0, 1. Em R2, então tem lá no plano, tem um conjunto A. Como é que eu sei que um ponto P está no interior desse conjunto? Quando eu consigo uma bola aberta, que no caso vai ser quase uma circunferência, né? Quase um círculo, perdão, que esteja inteiramente contida nesse A, tá? Não, acho que se eu pegar o P nessa parte aqui, ó, qualquer bola aberta que você pegue, por menor que seja o raio, não vai estar inteiramente contido no conjunto A, né? Porque sempre vai pegar algum ponto que está fora do conjunto A. Ok? Ah. E no se for no R3, você vai pegar um ponto. Uma bola aberta é quase uma esfera ali. Você vai ter que mostrar, dado um conjunto e um ponto. Para mostrar que esse ponto anterior, você vai ter que mostrar que existe uma esfera com um centro nesse ponto que esteja inteiramente contido nesse conjunto A. Tá? Vamos lá, quando o conjunto é aberto, o conjunto vai ser aberto se todos os pontos desse conjunto são pontos interiores. Então, por exemplo, em R, 0, 1 é um conjunto aberto em R. Todos os pontos aqui vão ser pontos interiores. Tá? Já o intervalo fechado 0, 1 não é aberto. Porque ó, o 0 ele não é ponto interior do conjunto. Né? Porque toda bola, todo intervalo aberto centrado em 0 vai conter algum ponto. Né? Imagina na reta ali, tem o 0 e o 1 aqui. Qualquer intervalo aberto que você pegar centrado em 0, você vai. Nesse intervalo aberto, você vai colocar algum elemento, algum número que não está nesse conjunto. Então, o 0 não é ponto anterior e, portanto, não pode ser. Intervalo fechado não pode ser um conjunto aberto. Tá? Mesma forma, intervalo. Ó, não é só para intervalo, não, tá? Esse conjunto aqui, 2, 3, 4, não é aberto. Porque se pegar a bola de centro 2, ele. Então, lembra, você está em R. Então aqui está o 2, o 3 e o 4. Pega uma bola aberta qualquer daqui, centrada em 2. Vai conter elementos que não estão nesse conjunto, né? Então, esse conjunto não pode ser aberto. No R2, quando o conjunto é aberto, todo ponto é interior. Ou seja, em todo ponto do conjunto, você consegue uma bola aberta que esteja inteiramente contida no conjunto. E assim por diante, tá? Ó. Deixa eu...
fronteiras para lá. E o que é a fronteira do conjunto? Bom, a ideia então, vamos pegar um ponto. Quando que um ponto é ponto de fronteira? Em um conjunto A, eu quero saber quando que um ponto P ele é um ponto de fronteira, ele vai estar na fronteira do conjunto A. Se toda bola aberta centrada nesse ponto P vai conter pontos do conjunto A e pontos que não estão no conjunto A. Então, por exemplo, pega lá em... Vamos fazer em R2. Pega esse conjunto aí. O círculo, tá? Ah, esse aqui não é um círculo, né? É uma elipse. Qual é a fronteira dele? Vai ser todos os pontos que estão nessa parte verde aqui. Vou fazer diferente. Ó, tudo isso aqui é o conjunto, tá? A parte preta e vermelha é um. Tem um interior ali. A parte preta aqui, ó, vai ser a fronteira. Por quê? Pega qualquer ponto aqui. Quando você pega uma bola aberta, você entrar nesse ponto, com qualquer raio, sempre vai conter pontos que estão no conjunto e pontos que não estão no conjunto. Então essa parte preta vai ser a fronteira. Tá? Vou fazer um outro conjunto aqui. Faz quanto que é o plano cartesiano aqui. Chama aí não. Então imagina que você pegou, sei lá, um triângulo, tá? Só que sem só a parte interior, só os pontos interiores aqui do triângulo, tá? Então essa parte pontilhada não está no triângulo, tá? Essa parte preta aqui, ó. Qual vai ser a fronteira nesse caso? Vai ser a parte pontilhada, tá? Deixa eu... Ó, por exemplo, esse ponto aqui, qualquer ponto na parte vermelha, quando você pega uma bola de qualquer raio, vai conter pontos que estão nessa parte preta, né, no interior do triângulo, e pontos que não estão no triângulo, tá? Isso para qualquer ponto nessa parte vermelha. Então, a fronteira, nesse caso, vai ser esses pontinhos vermelhos aqui, tá? Isso aí. As arestas aí desse triângulo, né, os lados ali. Ou seja, a fronteira, um ponto de fronteira, pode ser que às vezes esteja no conjunto e às vezes não, tá? Se eu pensar nos reais. Esse 0 e 1, tá? Os dois pontos, 0 e 1, os dois 1, né? É a fronteira do intervalo aberto 0, 1, tá? Note que 0 e 1 não são elementos desse conjunto. E também 0 e 1 é a fronteira do intervalo fechado 0, 1. E agora eles estão nesse conjunto, tá? Então pode ser que os pontos de fronteira estejam no conjunto ou não estejam. E no caso extremo pode ser que toda fronteira esteja no conjunto e pode ser acontecer também que toda fronteira não esteja no conjunto, tá? Eu estou falando de fronteira, né? Mas a fronteira de um conjunto do conjunto A é o conjunto formado por todos os pontos de fronteira do conjunto, tá? Bom, gente, então é só basicamente um resumo aí, relembrar um pouco com os conceitos essencialmente do R2 e do R3, né, que a gente fez hoje. Aí na próxima aula a gente começa a estudar as funções a princípio, né, de duas variáveis, tá? As funções reais com duas variáveis reais, tá? E a ideia é
basicamente pegar aqueles conceitos de cálculo 1, que essencialmente é limite, né? Limite derivada integral, e ver esses conceitos de uma maneira mais ampla, voltado para esse tipo de funções, tá? Depois também a gente vai estudar de R3 em R, em alguma coisa também. Ok? Bom, até lá, próxima semana então, gente.